E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Romanos, leremos o capítulo 4. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor, favor e poder. Fica conosco, Senhor, o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que neles há. Te amamos e agradecemos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Clamamos e agradecemos o teu santo e excelso nome. Amém, amém e amém. Pois bem, temos no capítulo 4 de Romanos, efetivamente, 25 versículos, e diz do versículo 1 em diante: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão crê em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça e da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isso é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa que toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas gerações te constitui. Repetindo o versículo 17 que nos diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça.
E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. 25º e último versículo do capítulo 4 de Romanos nos diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Pois bem, por meio desses 25 versículos, nos fala o capítulo 4 de Romanos, Abraão justificado pela fé, ênfase do versículo 1 até o 25. E nos chama bastante a atenção para a reflexão todo o capítulo, mas se a gente parar para observar, versículo 23, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, 24, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por nossa causa, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A maravilhosa graça do Senhor. Nenhuma obra que eu faça pode me trazer a salvação. Foi pela maravilhosa graça do Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Que Deus a todos dê a capacidade de compreender o sacrifício do Cristo, o Filho unigênito de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que se sacrificou naquela cruz do Calvário, na cruz do Calvário, para haver a ressurreição e nos fazer salvos em Cristo Jesus, servos e filhos do Deus Altíssimo. Que Deus a todos abençoe. Eu desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança e respectiva parentela, as pessoas da lida do dia a dia, a você que acessar esse vídeo nesse ou em qualquer tempo. Que Deus a todos abençoe e proteja. Sucesso é o que desejo. Ótima semana.